tarde, sejam muito bem-vindos. Tarde Top no ar para vocês. E olha, hoje o programa tá todo dia é especial, né? Mas hoje bem utilitário, hein? Doenças autoimunes e vacinação. Doutora Roberta Queiroz, que é reumatologista, vem conversar com a gente sobre esse assunto. E ser feliz faz bem ao coração, você sabia? Tudo isso e muito mais para vocês. Tarde Top. Boa! Essa abertura é gostosinha de ouvir, bonitinha, né, minha gente? Vamos chamar a doutora agora. Roberta Queiroz, reumatologista, pode chegar. Seja muito bem-vinda. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada. Bom, vamos falar... Nós que agradecemos. Doenças autoimunes e vacinação. Assunto super importante, porém pouco comentado. Existe uma vacina específica para pessoas portadoras de doenças autoimunes? Não existe vacinas próprias para pacientes com doenças autoimunes, mas existem vacinas que não são tão recomendadas, que são, no caso, as vacinas de vírus vivo atenuado. É um tipo de vacina onde o vírus ele se encontra ativo, só que de uma maneira mais fraca do que seria na doença normal. Esse tipo de vacina, ela tem um pouco mais de consequências e nos pacientes com doenças reumáticas, por exemplo, pacientes com doenças imunomediadas, né? Então, para esse tipo de vacina, a gente costuma ter um pouco de cautela na hora da vacinação. Tá bom. Vamos explicar, porque tem gente que tá tomando a vacina e não sabe nem como é essa vacina, né? A gente está falando aí do Covid. Explica para as pessoas o que é a vacina. A vacinação é uma forma de você tornar o seu sistema imunológico capaz de reconhecer uma doença infecciosa mais rapidamente e de estar prontamente para a sua defesa do organismo, impedindo que a doença se instale. Ou, se ela se instalar, que seja de uma maneira leve. Tá? Essa é a teoria de se vacinar. É por isso que nós vacinamos as crianças, nós vacinamos as pessoas, para que elas tenham as doenças ou não tenham a doença, ou se tiver, que seja de uma maneira leve, não grave. Tá bom, os sintomas sejam mais leves. Por que tanto se falou e se fala, né, em relação aos medicamentos imunossupressores e o tratamento no tratamento do Covid? Da Covid, né? A Covid-19 ela é uma doença que tem uma fase dela que ela atinge muito o sistema imunológico. Ela ativa as células de defesa do organismo de forma a produzir uma grande inflamação no corpo. E essa grande inflamação acaba por danificar mais ainda os órgãos. Às vezes o paciente já nem está mais com o vírus replicando, mas ele ativou o seu sistema imunológico para produzir essa grande inflamação, essa reação inflamatória aguda, muito forte. E isso acaba prejudicando os órgãos e deixando a doença mais grave ainda. Né? É essa fase hiperinflamatória que nós chamamos da Covid, que é responsável pela grande mortalidade dos pacientes que evoluem com as fases mais graves da doença. Então, hoje em dia, a gente sabe que talvez o uso de alguns imunossupressores pudesse ajudar no tratamento. A gente tem, por exemplo, o exemplo do uso da dexametasona, que é um corticoide, ela é um imunossupressor, e os glicocorticoides eles vêm para tentar regular essa imunidade que está exacerbada, essa inflamação exacerbada no paciente com Covid. Esse é o principal imunossupressor que é usado. Existem testes, existem estudos com outros imunossupressores e às vezes eles vêm sendo utilizados para tentar controlar essa inflamação. Eles já não são tão eficazes, né?
tudo no tratamento da Covid a resposta é muito relativa, né? Mas o principal que nós temos é a dexametasona. Tá? A gente percebe que tem hospitais, né, que cada um tem uma maneira de tratar o paciente. Às vezes o paciente com o mesmo sintoma, uns tomam alguns medicamentos, outros não. E por que isso? Que cada hospital tem o seu protocolo? Por que funciona dessa maneira? Porque não existe um tratamento certo, né? Uma doença nova, os tratamentos estão sendo testados no dia a dia, na prática. Então, cada hospital acaba adotando o seu protocolo. Quando a gente tem doenças mais estabelecidas, que o tratamento já vem de mais tempo, fica mais fácil, a gente já sabe exatamente o que funciona muito bem, o que não funciona nada, e aí é fácil de separar e de se fazer os guidelines, né, que a gente chama, que são orientações de tratamentos dadas pelas sociedades que nos orientam. Então, na Covid, a gente não tem muito ainda, a gente tem muito estudo, mas a gente não tem tanta evidência nos tratamentos e acaba, por fim, tendo diferentes tipos de protocolos nos hospitais. Até porque tem a pessoa com as mesmas características acaba tendo um outro tipo, né, de comportamento, muda muito. Diferente. Sim, muda muito. Bom, existe algum risco do paciente com doença autoimune ao tomar a vacina? Nós ainda sabemos pouco, tá, de como está sendo a vacinação dos pacientes com doenças imunomediadas, né, as doenças reumáticas principalmente, né. Mas do que nós temos de registro até o momento é que eles recebem as vacinas com tranquilidade. A gente tem que lembrar que as vacinas da Covid não são vacinas de vírus vivo, como a gente conversou no início do programa. Não são vacinas de vírus vivo atenuado. Pelo menos as vacinas que nós temos disponíveis aqui no Brasil, as vacinas que estão sendo feitas na grande parte da Europa e nos Estados Unidos e Canadá. Então, do que nós temos de registros é que elas têm sido seguras. Nós trazemos uma informação de outras vacinas e que é importante vacinar os pacientes. A gente já tem experiência com hepatite B, com outras vacinas, enfim, que os pacientes respondem de uma certa maneira, né? Então, a gente já tem algumas informações e a gente está usando um pouco desse conhecimento anterior para aplicar na vacinação da Covid. Existe alguma contraindicação já comprovada? Bom, comprovada ainda não. A gente mal tem, assim, comprovação de efeitos colaterais graves das vacinas, né? Existe aquela dúvida com relação aos efeitos colaterais de trombose, na vacina da AstraZeneca, né? Mas mesmo esse efeito que seria mais grave, ele ainda não foi tão bem estabelecida a relação de causa e dano, né? Mas, a princípio, a gente considera que os pacientes devem se vacinar e mesmo que essas vacinas não sejam, talvez, tão eficazes nesses pacientes com doenças reumáticas, que eles vai ter um ganho quando você vacina a população em massa. Então, a gente considera que os pacientes devem ser vacinados. Vamos falar dos sintomas colaterais. Algumas pessoas têm, outras não. Eu vou te perguntar, né? Tem como saber se a pessoa vai ter um sintoma colateral? Não tem comprovação. Mas eu tenho que te perguntar, né? Porque as pessoas são as mesmas perguntas, enfim, as pessoas têm essa curiosidade. Quando vai chegando, né, perto delas tomarem a vacina, elas perguntam. Algum tipo de pessoa que tem uma predisposição, não sei, a ter, né, uns sintomas colaterais aí também? Não, a gente não sabe quem vai ter efeito colateral ou não. Tá. Né? Para aqueles pacientes que estão com medo, que têm algum receio, eu sugiro que ele tome paracetamol de 6 em 6 horas no dia que ele for fazer a vacinação. Esse é um protocolo que alguns estudos têm, né, de oferecer o paracetamol no momento da vacinação.
Na grande maioria, os eventos colaterais são leves, eles são controlados com o uso dos analgésicos, então eu oriento isso mesmo para o paciente, principalmente aquele que está com muito medo. Tá. Os efeitos colaterais, existe algum que a pessoa tem que ficar alerta? Opa, preciso verificar o que é isso, vou ao médico? A maioria é leve. A maioria é leve, né? Ele pode ter uma dor de cabeça, uma dor no corpo, ele pode ter uma febre baixa, uma dor no local de aplicação, uma vermelhidão no braço, um inchaço no local que foi aplicado. Ele pode ter esse tipo de efeito colateral, principalmente, né? É claro que qualquer coisa fora disso, que não passe com o uso dos analgésicos, que você note que o paciente está ficando com algum sintoma muito diferente disso, ele deve ser levado para um hospital para ser avaliado por um médico. Quantos dias, mais ou menos, é normal, né, esse efeito colateral? Dentro das próximas 24 horas. Passou das 24 horas, então, é melhor procurar um médico. Sim, porque às vezes o paciente vai ter um evento 15 dias depois. Como é que você vai relacionar necessariamente que foi pela vacina, né? 15, 20 dias depois acontece um evento. Será que isso teve relação com a vacina? Será que não? Então, precisa realmente de uma avaliação médica, o que fugir disso que a gente falou. Tá bom. Doutora Roberta Queiroz, tenho que te perguntar. Podemos afirmar que as vacinas, então, são seguras? Eu acho que até o momento, sim, viu? Talvez a gente já tem milhões de pessoas vacinadas no mundo e os efeitos colaterais que a gente está vendo são, na grande maioria, leves. A própria dúvida com relação à trombose, ela é menos frequente do que uma trombose que acontece numa mulher que toma anticoncepcional, que é um efeito colateral do anticoncepcional, por exemplo, ter uma trombose. Eu acho que com tantos milhões de pessoas sendo vacinadas, se eventos graves fossem muito comuns, a gente já estaria tendo alguma coisa a respeito disso. Eu me vacinei, eu oriento meus pacientes que se vacinem e eu acho que é o momento, é o que a gente tem de mais eficaz na luta contra a Covid, é a vacina. Nenhum remédio foi tão eficaz quanto ser vacinado. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar a vacina a nosso favor, né? Eventos graves, a gente nem sabe muito bem se eles realmente são relacionados à vacina, e a grande maioria das pessoas estão indo muito bem. Os efeitos estão sendo leves e estão sendo, vamos dizer assim, eles passam depois dessas 24, 48 horas, as pessoas não têm mais esses sintomas. Boa, bora vacinar, minha gente. Seguinte, vamos mudar um pouquinho agora. Vamos falar das doenças autoimunes. O que são essas doenças? São doenças, elas são causadas por alteração no sistema imunológico. O nosso sistema de defesa do organismo, ele passa a reconhecer algumas partes do nosso corpo como se fossem inimigos, como se fossem estranhos. A gente chama de não self, né? É aquele reconhecimento como se aquele órgão, aquele rim, aquela pele, o próprio sangue não fosse mais parte do corpo. E o sistema imunológico ataca esse organismo, tá? Isso acaba causando algumas doenças reumáticas, algumas doenças gastrointestinais, algumas doenças dermatológicas. Um exemplo, nós temos a psoríase, nós temos como exemplo as colites, né? A retocolite, a doença de Crohn na gastro. Na reumatologia, a gente tem o exemplo do lúpus, da artrite reumatoide, da espondilite anquilosante, da artrite psoriásica, das algumas vasculites. Então, são doenças que o nosso sistema imunológico acaba atacando o próprio corpo, vamos dizer assim. Tá. O que pode causar uma doença autoimune? Existe alguma causa? Não.
Bom, existe a predisposição. O paciente nasce com uma predisposição para essa doença. A gente sabe de algumas alterações no corpo que podem predispor a doenças reumáticas imunomediadas, mas também, às vezes, o cigarro ele está muito relacionado, especialmente com a artrite reumatoide, o estresse. Às vezes o paciente passa por um estresse emocional e isso ativa o seu sistema imunológico. Então, infecções, alguns vírus, eles afetam muito o sistema imunológico. Eu acho que um exemplo muito clássico é o exemplo da febre chikungunya, que pega muito as articulações, então o paciente tem aquela infecção e aquela infecção acaba afetando o sistema imunológico, causando artrite, por exemplo, né? Além de outros vírus relacionados também com outras doenças. Boa. Doutora Roberta Queiroz, reumatologista, muito obrigada, esclareceu várias dúvidas aí. Seja muito bem-vinda, volte sempre. Quer deixar algum contato? Sim, eu acho que o paciente pode querer entrar em contato, entrar no nosso Instagram, @doutoraroberta.reumatologia. Pode também entrar em contato com a gente pelo telefone, no 2308-2378. Boa. Muito obrigada, viu? Por nada. Até logo. Até a próxima. Tchau. Boa! E agora a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. Ser feliz faz bem ao coração. Você tá amando? Não? Vamos amar, minha gente. Vamos amar para fazer bem ao coração, combinado? É já já depois do intervalo. Aguenta aí.